Rispa, concubina do rei Davi, Mulheres da Bíblia, canal Coração Quebrantado. Apesar de ter pouco ou nenhum controle sobre sua própria vida, Rispa, ainda ela conseguiu manter o seu senso de dignidade. Como concubina do rei Saul, ela lhe deu 2 filhos, Armone e Mefibosete, a qual parece que tinha o mesmo nome do filho de Jonathan, o amigo querido de Davi. No mundo antigo, as concubinas eram consideradas propriedade e não sendo, porém, escravas. Apesar de receberem certa proteção da lei mosaica, podiam se divorciar delas com mais facilidade do que das esposas. Dormir com a concubina de um rei era considerado um ato de usurpação do trono. E Rispa, uma das concubinas do rei Saul, viu-se envolvida na intriga política em torno da morte do rei. E apesar de Abner, comandante do exército de Saul, permanecer como verdadeiro poder por detrás do trono, ele nomeou Isbosete, o filho de Saul, como rei. E quando mais tarde Isbosete acusou Abner de ter dormido com a concubina real, a acusação implicava traição, e visto que o harém de um rei normalmente passava para seu herdeiro. E Abner ficou tão irado que decidiu transferir o reino da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi. Depois vocês dão uma lida em 2 Samuel capítulo 3, versículo 10. E nos meses que se seguiram, com a ajuda de Abner, Davi consolidou seu poder sobre todo Israel e foi coroado rei. E mais tarde, em meio a uma terrível fome, Davi lhe procurou um motivo para o que ele considerava ser um julgamento de Deus sobre aquela terra. Descobrindo que aquilo havia acontecido como resultado do fato de o rei Saul ter matado os gibeonitas, violando assim a antiga aliança deste povo em Israel. Por isso que estava vindo aquela tremenda fome naquela terra. E Davi perguntou-lhes qual seria a vingança que pediram por sua perda. Os gibeonitas responderam: a morte de 7 dos descendentes de Saul. E Rispa assistiu seus filhos amados serem enforcados sem nada poder fazer, pois eram descendentes de Saul, e ela pagou um preço terrível pelos pecados de Saul e de sua família. A tristeza do coração de mãe tomou a forma de feroz determinação em vigiar os corpos, estendendo seu pano de saco como sinal de luto. Ela protegeu os corpos expostos às aves durante o dia e de outros animais durante a noite. Quando o rei Davi soube da longa e solitária vigília de Rispa ao lado dos corpos dos seus entes queridos, ele se comoveu a ponto de providenciar um enterro digno para os corpos que Rispa havia protegido, bem como para o rei Saul e para Jonathan, no túmulo de Quis, pai de Saul. E apesar de não poder tê-los salvo em vida, a coragem de Rispa ao proteger na morte aqueles que amava foi recompensada com a certeza de que seu testemunho profundo em favor da descendência e da dignidade do corpo humano proporcionou enterro digno para aqueles a quem ela havia vigiado. A reverência de Rispa pela vida e o respeito pelos corpos dos seus filhos executados contribuíram para uma resposta favorável de Deus à nação, que ouviu e atendeu a sua oração. Depois vocês dão uma lida lá em 2 Samuel, capítulo 21 e versículo 14. Para nós, isso pode não ter muito significado, mas para Rispa foi uma vitória, pois era seu último feito como mãe. A perseverança de Rispa nos encoraja, em primeiro lugar, a não desistir diante das dificuldades, mesmo que nossa dor
seja tão severa quanto a dor da morte de alguém que amamos. Ela suportou dias de sol e calor, noites de frio e escuridão, até que alguém com autoridade viu e honrou o seu gesto, fazendo com que a sua fidelidade fosse recompensada. E da mesma maneira, Deus deseja que sejamos fiéis ao que é certo e àqueles que amamos, mesmo que venham dias difíceis. No final, Ele irá honrar a nossa atitude. Amém? Gostou do conteúdo? Deixa seu like, inscreva no canal e compartilhe com os irmãos. Deus abençoe a todos que ficaram até o final.